Minhas amigas, meus amigos, internautas, membros deste canal, meus amigos seguidores, saudações democráticas, pedindo desculpas porque nós ficamos ausentes aí por alguns dias, em função de que nós estamos ainda trabalhando com os nossos maquinários, nossos equipamentos. E como a maioria é importada, geralmente alguns apresentam defeitos. Mas, aos poucos, estamos voltando às nossas lives diariamente. Programa 3 Dedos de Prosa, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe, curta, comente. Acione o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. O vereador João Diogum protocolou na Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora projeto de lei número 031/2025, que propõe a proibição da cobrança de religação de água fornecida pela Embasa. Durante a sessão de sexta-feira passada, 11, foi feita a apresentação da proposta para a Casa Legislativa, sob justificativa de a medida buscar proteger o consumidor, especialmente as famílias de baixa renda, que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras e acabam sendo mais penalizadas ainda com esta cobrança estúpida e abusiva para ter o seu serviço restabelecido. João Diogum utilizou a tribuna para defender a proposta e pedir o apoio dos colegas vereadores na aprovação do projeto em sessão que será realizada na próxima semana. Aliás, nessa semana, segunda-feira. Segundo o João Diogum, quem já está em dificuldade para pagar a sua conta não deve ser punido novamente com uma outra taxa, justamente para religar a água que foi cortada. O parlamentar ainda ressaltou que o direito ao acesso à água é essencial e deve ser garantido, sem imposição de custos abusivos para o consumidor. Projetos semelhantes já foram discutidos em outras cidades e também no Congresso Nacional, como o PL número 669/2019, que na época tinha a proposta de dar fim à cobrança de uma taxa de religação de água e energia em todo o país. A iniciativa de João Diogum segue essa mesma linha, buscando aplicar a medida em nível municipal, local, dentro do que cabe ao papel de Câmara Legislativa. Legisla, cria, aí aprova leis. Agora, o projeto segue para análise das comissões, as comissões competentes, antes de ser levado para a votação em plenário. Como eu disse, vai acontecer na sessão da próxima sexta-feira, 17. O novo projeto de lei municipal de autoria do vereador João Diogum não é uma novidade, porque lá atrás, antes, pelo menos há 20 anos, a Câmara de Vereadores também aprovou uma lei nesse sentido, que proibia a cobrança de taxa de religação de água no município. Tratou-se da Lei Municipal de número 954/2001, aprovada em 22 de agosto daquele mesmo ano, que estabelecia regras claras para impedir que a Embasa, a empresa de águas e saneamento da Bahia, no caso a Embasa, cobrasse pela religação do serviço em unidades consumidoras de até 2 vezes o valor de um salário mínimo mensal. De acordo com o texto da lei, uma empresa, ou aliás, vamos simplificar. Se a Embasa descumprisse a norma na época, poderia sofrer advertências na primeira infração. Depois, multa equivalente a 25 salários mínimos na segunda e multa de até 50 salários na terceira infração. Parece que ficou claro que a lei não funcionou.
Então, na época, até de lá para cá, acabou no esquecimento. Mas nos dias de hoje, observem, seria uma desmoralização para o Poder Legislativo, salvo se a Embasa quiser recorrer contra esse projeto de lei municipal, e assim entrar com uma ação de embargos de declaração, que vai dizer porque não pode a taxa não ser cobrada, ou uma outra ação judicial de seu interesse de apelação. Mas aí o Legislativo entraria com uma contração de interpelação judicial para a aplicação da lei municipal. É bom lembrar, a justiça é para o povo, é em benefício e serviço do povo. Então, de parabéns, o vereador João Batista Pereira dos Santos, o João de Ogum, que não só nesta causa, também uma outra, ele entrou contra a Embasa, contra a má qualidade da água e também a prestação através de maus serviços, né, da Embasa. Então, na sexta-feira próxima agora, dia 17, haverá a sessão para a aprovação desta lei e nós, consumidores, nós, povo, nós, moradores, todos devemos abraçar esta causa muito justa do vereador João de Ogum e lá pressionar os senhores vereadores para que esse projeto de lei seja realmente aprovado. Contamos com a presença de todos na Câmara. Pela manhã, a sessão que mudou a partir de 8h30 da manhã. Não se esqueçam, quero ver vocês lá. Vamos agora de número 2, a barragem do Rio Brumado Luiz Vieira, localizada no município de Rio de Contas, atingiu um nível considerado crítico desesperador. De acordo com dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, SNIRH, o reservatório está com 23.084.978 metros cúbicos de água apenas, o que equivale a 23,23% de sua capacidade total, com cota de 1.012.000 mais 3 metros cúbicos. O limite mínimo operacional da barragem é de 7,46% da capacitação e pode limitar a partir de qual a liberação de água que deve ser feita para usos menos prioritários. Isto deve ser uma regra que acabará em ter que ser suspensos a continuar, conforme recomendações do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX. Caso o volume continue caindo, a vazão baixando, o conteúdo será direcionado exclusivamente para o consumo humano e para a criação de animais. O cenário se agrava com o assoreamento do reservatório, que reduz sua capacidade real de armazenamento. Parte do espaço útil da barragem, por exemplo, é ocupada por sedimentos, o que diminui o volume efetivo de água disponível e antecipa a necessidade de medidas restritivas. As previsões meteorológicas indicam que os meses agora de outubro e novembro ainda terão índices baixos de chuva na região, com predominância de sol e altas temperaturas, dificultando a recuperação do nível da barragem. Diante desse quadro assustador, a população de Rio de Contas, Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio e municípios vizinhos devem se preparar para possíveis restrições no uso da água, priorizando o abastecimento doméstico e o uso animal. Vamos à prosa de número 3, a última de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos uma lei 15.234, que aumenta a pena
para quem fornecer drogas ou bebidas alcoólicas para crianças ou adolescentes. Pelo texto, a pena atual de detenção, que varia de 2 a 4 anos, passa a ser aumentada de 1/3 até a metade, caso o produto seja efetivamente consumido por menores de 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê proteção, aliás, punição. Proteção é para a criança, punição para o agente que faz a entrega, o agente do mal, né, das substâncias químicas, independentemente se for para consumo ou não. Com a nova legislação, o juiz poderá aumentar a punição com base na intensidade do dano causado. A Lei 15.234 está publicada na edição de quarta-feira, de 8 de outubro, no Diário Oficial da União. Mais de 1/3 dos adolescentes de 13 ou 14 anos já experimentou bebidas alcoólicas, segundo o levantamento do IBGE de 2021. O consumo antes dos 16 anos aumenta significativamente o risco de se beber em excesso na idade adulta, em ambos os sexos. Se você gostou, dá like, dê o ok de positivo, faça o triplo C, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Acione o sininho para notificação de mais e novas lives. Até a próxima.